Bom, olá, boa noite a todas e a todos, boa noite a todas as pessoas. Talvez essa seja a reunião da formação pedagógica que eu vejo o maior número de professores ao longo desse semestre, né? Onde a gente vem discutindo as questões próprias e do papel pedagógico que são as avaliações e as tarefas e atividades e a forma que nós podemos ministrá-la, né? E eu acho interessante terminar, digamos assim, esse ciclo de discussão sobre as avaliações, com essa discussão da legislação sobre o ensino remoto, porque ela é extremamente pertinente, né? Como a gente vai ver ao longo dessa exposição, que eu prometo ser aqui por volta de 45, 50 minutos, né? Vou passar por quatro legislações. E aí eu gostaria também de ouvir um pouco o debate acerca e aprender com cada colega que está aqui a partir da sua própria experiência, né? A proposta dessa exposição, inclusive para pensar a avaliação, não é fazer um resumo, né, das legislações, mas sim levantar um conjunto de problemas que pode gerar reflexões sobre a forma que nós estamos trabalhando e o momento que nós estamos vivendo, né? Então, mais do que levantar ponto a ponto cada legislação, e talvez tem coisas muito técnicas nela, mas isso vai ficar para o plantão pedagógico das sexta-feiras com o pessoal da coordenação pedagógica, né? Então, meu intuito aqui é pensar o momento que nós estamos vivendo e refletir um pouco sobre as questões que nós, propriamente, né, docentes, estamos passando em torno da pandemia e dessa legislação sobre o ensino remoto, né? E aí a gente vai ver que essa legislação ela faz escolhas. E uma das escolhas fundamentais é privilegiar, enquanto ato pedagógico, o processo avaliativo, né? Mais do que o momento síncrono. E aí a gente vai tentar entender por que a legislação do IFAL faz isso. E aí eu pretendo fazer um percurso, né, que vai passar para anunciar aqui, né, os pareceres 5 de 2020 do Conselho Nacional de Educação e o 11 de 2021, né, também do Conselho Nacional de Educação. Também vamos passar pela Resolução 50 do IFAL e, por fim, mas não menos importante, talvez, né? Mas, na verdade, por fim vai ficar a Resolução 50, né? Mas não menos importante, a Instrução Normativa número 2 de 2021 também, que orienta sobre o fechamento do calendário letivo e sobre o encerramento das unidades curriculares, inclusive nas suas questões que diz sobre retenção e aprovação, né? Bom, esse é um pouco o percurso, então vamos caminhar, né? Opa, eu apertei errado. Pronto, agora vai. Primeiro, né, vamos tentar contextualizar um pouco um conjunto de questões que, para mim, né, está por trás de algumas queixas fundamentais que nós professores e professoras, estamos tornando a público a cada momento, né? E eu acho que a questão do momento síncrono e sua frequência, ela pode ser relacionada com problemas mais amplos sobre o que nós vamos tratar aqui, inclusive sobre uma questão fundamental, né, que eu acho que está por trás de toda a normatização do Conselho Nacional de Educação, que é pensar o problema educacional em que está, né, na relação entre prevenir a evasão escolar e tentar mitigar o prejuízo no processo ensino-aprendizado, né? Me parece que essas questões, de maneira conflituosa, né, e talvez o conflito também esteja na realidade, está presente na normatização do Conselho Nacional de Educação, né? Mas antes disso, né, nós professores, a gente tem apresentado uma queixa, né, e talvez resistências para pensar a relação entre o momento síncrono e a frequência. A primeira coisa que me coloca, né, para pensar, quando a gente pensa em marcar a frequência no momento síncrono, é que nós estamos estabelecendo o momento síncrono como
o momento primordial do nosso processo didático-pedagógico, né? E aí uma questão que me coloca para a gente pensar é o que é fundamental tem que ser necessariamente compulsório? Né? Isso é uma pergunta. Talvez a gente possa argumentar sobre as questões da maturidade, da adolescência, a gente pode argumentar sobre eles deveriam ser maduros o suficientes, a gente pode entrar nessas questões, né? Mas eu acho que uma pergunta se coloca quando a gente se queixa de que nós gostaríamos de ter alunos no momento síncrono, e uma das formas de tê-los é transformar em compulsório a partir da frequência. E aí, então, há uma questão por trás, né? Que é o fundamental, ele tem que ser necessariamente compulsório no processo pedagógico, ou talvez a gente poderia pensar o contrário, que o fundamental é aquilo exatamente que não deveria ser o compulsório por causa do seu caráter fundamental, né? A gente poderia debater essas questões. Outro ponto fundamental que me parece nas nossas queixas sobre como a gente se sente, que fica olhando para totens, não só com os alunos, mas quando conversa com os professores também, né? Fica aqui a contradição da nossa queixa. E por isso que eu tenho também como um ato político de que qualquer reunião que eu estou com a câmera aberta, né? Mas enfim, a nossa queixa, quando os professores não estão lá, desculpa, os professores não estão lá, foi um ato falho, né? Que também essa formação pedagógica está um pouco esvaziada e hoje vocês estão aqui, né? Mas quando eu reclamo que os alunos não estão lá, que eles não abrem a câmera, que eles não interagem, eu acho que essa queixa levanta um outro conjunto de questões, né? Um outro conjunto de questões e problematizações que a gente poderia abordar também, né? A gente vive numa sociedade onde o prestígio do professor é extremamente baixo. Mas a minha pergunta fundamental seria, né? A importância relativa do professor e da professora é o seu conteúdo que ele ministra? É a transmissão de conteúdo? Né? Qual é a importância do professor? Né? E será que a importância do professor ela é verificada apenas pelo prestígio discente nos momentos síncronos? Quer dizer, todas essas duas questões, entre a relação entre o fundamental e o compulsório, e a relação entre qual a importância relativa do professor e o prestígio que nós temos nos nossos momentos síncronos, eles são temas que estão dentro das nossas queixas e dentro das nossas reuniões. E aí, para mim, é importante pensar como essas queixas, na verdade, essas questões que são importantes, elas vão reverberar nas problematizações da legislação sobre o ensino remoto. É esse tipo de articulação que eu estou fazendo aqui. Por quê? Né? Porque quando a gente vai ler o pareceres 5 e 11 do Conselho Nacional de Educação, para mim, tanto nas partes da análise, né, que para mim talvez sejam as partes mais fundamentais do que a normatização de como os calendários deveriam ser organizados, os calendários acadêmicos, ele traz lá o que eu vou chamar um conflito. Né? Os pareceres, em uma certa medida, na minha interpretação, e aí eu gostaria que quem achasse que eu estou viajando um pouco, né, lê principalmente os pontos 2 dos pareceres, que é a análise, principalmente o 2.1, que é dos direitos e objetivos da aprendizagem. Né? Que o que está em conflito ali é a marcação entre uma preocupação sobre a evasão escolar, ao mesmo tempo que todos os alunos e alunas eles têm direito à educação, né? Então, iniciar ou não iniciar o calendário, essa é a primeira forma do conflito que aparece no parecer, né? Que parece meio vacilante. É da escolha da unidade, não, talvez seja necessário. Há uma contradição de sentidos nessa parte do texto, né? E talvez as confusões elas sejam interessantes porque, ao contrário de obscurecer processos, elas mostram quais são os processos em conflitos, né? Então, começar ou não começar, e aí quando a gente vai começar, a questão da conectividade, como é que a gente pensa a questão da desigualdade social? Então, começar ou não começar, tem direito à educação, mas começar pode significar o aumento da desigualdade social. Ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação da evasão escolar, né? A evasão escolar vai aumentar, isso é um diagnóstico que está lá, mas como mitigar a evasão escolar sem prejuízo no processo ensino-aprendizado? Esse conflito está lá, né? Que talvez seja necessário
para mitigar a evasão escolar, ter algum prejuízo no processo ensino-aprendizado, né? E aí talvez, né, e por isso que a resolução 50, ela tenta se basear na questão de que o momento síncrono, apesar de ser fundamental para todos os nossos processos ensino-aprendizado, é uma estratégia para tentar mitigar a evasão escolar. Né? Eu vou ter prejuízo no ensino-aprendizado? Talvez eu tenha. E parece que o Conselho Nacional de Educação tem consciência quando vai produzir esse tipo de análise. Mas essas duas escolhas, essas duas possibilidades, né, de favorecer um ensino quase que normal, entre aspas, sem a questão do ensino remoto, né? Quer dizer, favorecer que não tenha pouco prejuízo no ensino-aprendizagem, ou parece que se coloca como ponto de escolha nos pareceres, né? Ou tentar evitar reprovação, tentar evitar a preponderância de momentos síncronos, para que a gente consiga, de alguma maneira, reduzir a evasão escolar. Né? O conflito está lá no texto, né? Passo a passo, né? De que evasão escolar ou prejuízo no processo ensino-aprendizado. E aí eu diria, quando a gente for para a documentação, eu vou trazer aqui algumas coisas, né, dos pareceres, mas quando a gente vai para a documentação do IFAL, para mim fique claro que o IFAL ele tenta dar uma truque nessa questão. Para o IFAL é uma falsa questão. Né? E aí a gente vai ver por que o IFAL tenta resolver o prejuízo do ensino-aprendizado em outro lugar, né? Que tem a ver com coisas que nós temos discutido aqui ao longo dessa formação pedagógica, né? Mas aí, para mim, só para mostrar como se coloca, né, os objetivos dos pareceres, né? Esse aqui é um trecho do parecer número 5, e para mim está bem claro lá, né? O ponto-chave a se discutir da reorganização das atividades por conta da pandemia situa-se em como minimizar os impactos das medidas de isolamento social na aprendizagem. E aí, depois, ele vai falar quais são os impactos das medidas de isolamento social, né? Ele vai apontar lá, né? O comprometimento do calendário, então a gente tem questões técnicas, o retrocesso no processo educacional e da aprendizagem aos estudantes, os danos estruturais e sociais para os estudantes e famílias de baixa renda, como estresse familiar e o aumento da violência doméstica para as famílias de um modo geral, e o último ponto, o abandono do aumento da evasão escolar, né? E quando a gente vai olhar os objetivos, primeiramente, essa relação da evasão escolar e o retrocesso no processo educacional do aprendizado, ele não se mostram como contraditórios, né? Ao longo do texto lá do Conselho Nacional de Educação, parece que é posta, né, essa relação do ensino remoto emergencial como algo a ser feito como escolha. Há um conflito no texto, tanto no parecer. O gato quebrou alguma coisa aqui em casa. Tanto no parecer número 5 como no parecer 11, né? E aí, claro, né? Porque aí, por que eu ressaltei aqui o emergencial, né? Porque o parecer, ele começa a distinguir o que é ensino à distância e o que é ensino presencial. E ele vai reforçar lá, inclusive, que o ensino à distância tem os seus momentos presenciais. E o ensino remoto emergencial é aquele que, mais do que o ensino à distância, não tem nenhum tipo de momento presencial. Né? E aí, como que nós vamos resolver a questão entre aumento da desigualdade social e a evasão escolar? Né? Mas vamos avançar, né? Porque eu acho que o IFAL, principalmente na resolução 50, ele traz questões importantes para mostrar que talvez essa dicotomia entre evasão escolar e prejuízo no ensino-aprendizagem seja uma falta de dicotomia, porque o processo escolar ele é feito de diversas modalidades e situações onde a avaliação ela precisa ser refletida. Né? E aí lembrando, né, que
tanto essa questão da evasão escolar como do prejuízo, a questão da família, que está lá no Conselho Nacional de Educação, ele é acolhido pelo Estatuto do IFAL. Né? No Estatuto do IFAL, a gente consegue olhar os princípios norteadores, que já está logo ali no artigo 3. Né? Depois, o artigo 4 vai para os objetivos, mas aqui a gente tem os princípios. E não vale ressaltar como os princípios do IFAL está comprometido com compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática. Né? Falar que o IFAL tem um compromisso com a justiça social é sim discutir a questão da vulnerabilidade social. Né? Falar que o IFAL tem compromisso com a justiça social é sim falar sobre o aumento da desigualdade, como a gente tem que mitigar a evasão e determinadas questões. Né? E eu queria ressaltar aqui e deixar muito claro que em nenhum momento no Estatuto do IFAL tem a palavra mercado de trabalho. Né? A gente pode pensar, inclusive nos objetivos, tem lá, fala, né? Compromisso com a formação técnica e profissionalizante do discente. Mas em nenhum momento o Estatuto do IFAL, que talvez seja um argumento muito recorrente que eu escuto, né? Em nenhum momento, nem nos seus princípios e nem nos seus objetivos, a palavra mercado de trabalho ou compromisso com o mercado de trabalho, ela é vislumbrada. É claro que a gente pode fazer uma leitura crítica do Estatuto do IFAL, né? Que eu trago aqui para mostrar como há um alinhamento lógico entre o Estatuto do IFAL, o Conselho Nacional de Educação, a Resolução 50 e a Instrução Normativa número 2. Elas estão condizentes, né? A gente pode sim fazer uma leitura crítica e achar que tem que mexer nesses compromissos, né? Tirar aqui, ó, não tem que ter uma educação nem inclusiva, então a palavra inclusiva ela é importante, né? O que significa inclusão e a educação emancipatória, né? Mas por enquanto ele está assim, né? O IFAL, nos seus princípios, ele tem sim o compromisso com a justiça social e pensar sim as questões de vulnerabilidade discente e como tentar, no seu processo pedagógico, lidar com a questão da vulnerabilidade discente, né? É bom a gente sempre pontuar. Não sei aqui quem já teve a oportunidade, né, de ler o estatuto. Né? Então tá lá, compromisso com a formação humana integral, com a produção e difusão de conhecimentos científicos e técnicos. Né? Então esses são os princípios norteadores que estão condizentes com o Conselho Nacional de Educação e com as escolhas. Né? E aí o IFAL, dentro do conflito presente nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, ele teve que realizar algumas escolhas. Né? E do meu ponto de vista, ele traz uma recolocação do problema entre evasão escolar e prejuízo do processo pedagógico, né? Didático-pedagógico. Então vamos entrar na resolução, primeiro na instrução normativa número 2, né? A instrução normativa número 2, ela é uma instrução muito técnica. Eu acho que vale a pena todo mundo ler para tentar entender como é que a gente vai fechar as notas e etc. Né? Mas trazendo aqui a problematização que me compete, logo ali nos seus primeiros 2 artigos, ela já mostra para que ela veio, né? Então, o artigo 2, para mim ser muito claro, né? E aí pensando, inclusive, nos princípios norteadores que está no Estatuto do IFAL, que é orientar a comunidade acadêmica no sentido de formalizar as estratégias necessárias para que se evite a evasão, a retenção do estudante nesse processo. Né? Aqui né, não está dizendo que para isso o processo didático-pedagógico ele vai ser perfeito, que a gente vai estar em condições de evitar, mas já, assim, são 2 artigos o objetivo, né? Depois já começam nas disposições gerais, na instrução normativa número 2, mas já deixa claro, né, qual é os objetivos do processo educacional no qual o IFAL e nós, né, estamos envolvidos, né? A estratégia é evitar a evasão. Esse parece que ser uma escolha dentro do conflito presente no Conselho Nacional de Educação. O IFAL produziu um lado, né, na instrução normativa número 2. Ele falou, entre um processo educativo perfeito, eu vou optar por, em prejuízo talvez de trabalhar para que tenha menos
evasão e menos retenção, né? Inclusive ele coloca aqui, conforme preconiza os normativos do Conselho Nacional de Educação. Ele é um instrumento legislativo mais simples, no sentido que eles são 2 páginas, né? E que, claro, né, eu acho que valeria a leitura, inclusive para como registrar aula extra, coisa assim, que também vocês podem consultar o plantão pedagógico da coordenação pedagógica às sextas-feiras, às 2 às 16 horas, para resolver essas questões, né? O que concerne aqui é que for escolher um lado dentro de uma problematização que está nos documentos do MEC, né? E aí vamos entrar então na resolução 50, que talvez ele seja, em relação à instrução normativa, um documento muito mais complexo, né? E uma complexidade que eu diria que dá para ver que há, dentro da elaboração dele, intervenções diretas de pedagogos, né? E não só de pedagogos, mas de pedagogos que estão lendo e estão pensando, talvez, o que nós temos de mais contemporâneo para se pensar o processo didático-pedagógico nas suas diversas dimensões, né? Ele tenta, né, logo de cara, tentar definir o que é ensino remoto emergencial, né, e apontar que o, que a questão da volta do ensino emergencial, ele tem a ver também com evasão, né? Então, logo ali no artigo 2, no primeiro parágrafo, já está lá, a realização do ensino remoto emergencial visa promover o vínculo com os estudantes, diminuindo assim o impacto do rompimento da aprendizagem presencial e colaborar, né, com a permanência e êxito, né? Palavras que estão lá nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, né? Que parece que o que seria êxito, o que seria permanência dentro desse contexto, né? E aí, né, a gente olhando ainda para o documento, ali no artigo 14, pela definição do que é o ensino remoto emergencial, né? Então, mais um dos objetivos, né? Garantir o acompanhamento do curso de forma síncrona para todos os discentes. Me parece que esse é um ponto-chave, né? Quando a gente olha o documento de uma maneira abrangente e pensando principalmente na questão da desigualdade pela conectividade, e a palavra conectividade aparece algumas vezes no documento, parece que há um direito fundamental do estudante de que ele possa acompanhar as nossas unidades curriculares de forma totalmente assíncrona, né? Por isso, a escolha de se fazer a frequência pelas atividades, né? É uma forma de garantir a diminuição, ou não, ou tentar mitigar o aumento da desigualdade escolar e a evasão escolar, né? Pela resolução 50, eu acho que está claro ali, né? Estimular que permaneça, a partir do seu artigo 14, vocês podem ler lá na integralidade, né? Que o estudante, ele tem o direito de acompanhar todo o nosso curso de maneira síncrona. Isso, claro, e aí a gente já entrou no debate isso em algumas quartas-feiras, isso não tira o papel fundamental do nosso momento síncrono na relação do processo didático-pedagógico de cada um de nós, né, no processo de ensino-aprendizagem dos discentes, né? Isso não tira a sua relevância. Talvez sim, e parece que tanto o Conselho Nacional como a Resolução 50 apontam, há sim prejuízo, né? Mas me parece que o objetivo primordial que está tentando ser abarcado nesse processo é garantir a permanência, né? E para isso, os discentes, eles têm o direito de acompanhar o curso de forma totalmente assíncrona, né? Está lá no seu artigo 14. Caminhando mais um pouquinho, né, sobre os registros, eu acho que inclusive o artigo 23, ele já foi lido aqui, para se pensar a questão da frequência, né? Então, está lá bem claro, né? O registro da participação em frequência dos estudantes será computado a partir da realização das atividades, síncronas ou assíncronas, né? E aí tem uma questão fundamental de que as atividades, segundo a resolução 50, ela tem que ficar aberta para a realização do discente
pelo menos 24 horas, e cada atividade que a gente ministrar para os docentes, eles têm que ser avisados antes em 48 horas, né, para garantir, né, que o discente ele tenha tempo hábil de conseguir responder a atividade, seja no momento síncrono, seja nas suas atividades assíncronas, né? E a instituição, que é o IFAL, ele tem que garantir que se o aluno não tem a conectividade necessária, os papéis dessas atividades têm que ser entregues para esses alunos, né? E é importante também frisar, mais uma vez, né? Eu acho que há normativas, todas as normativas, elas apontam que o momento síncrono, ele é sim fundamental e que talvez sim haja prejuízo na questão ensino-aprendizado. Mas, no âmbito das preocupações dessa normatização, está parecendo um disco quebrado, né? A preocupação central é em relação a, 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 a evasão escolar. No entanto, eu acho que a Resolução 50, em comparação com as documentações do Conselho Nacional de Educação, elas trazem uma elaboração mais complexa do que é o processo de ensino-aprendizado. Na Resolução 50, tem ali artigos e páginas falando sobre avaliação. E talvez aí a gente caia numa questão, né, que nós temos discutido aqui na formação pedagógica ao longo desse semestre, desde o começo do ano, né? Parece para mim muito claro que na documentação da Resolução 50, entende-se as atividades, as tarefas e as avaliações como um ato pedagógico. A palavra avaliação pessoal, ela aparece de diversas maneiras na Resolução 50, com algumas definições, inclusive sugestões de como nós deveríamos atuar nesse processo, inclusive pelas redes sociais. Então, ali nós estamos garantidos que a gente sim pode comunicar com os alunos pelo Instagram, pelo WhatsApp. Essas palavras estão textualmente ali, quer dizer, a relação da comunicação para a confecção das atividades e das avaliações, elas podem sim se dar para além dos momentos síncronos pelas redes sociais. E mais do que isso, né? A avaliação é um instrumento pedagógico onde o aluno aprende, o professor aprende, além de se entender qual é o nível educacional de cada discente, né? Parece que a saída da Resolução 50 é apontar que o processo pedagógico escolar não que não seja fundamental os momentos presenciais, né, os momentos síncronos, para ser mais exato, mas que o processo pedagógico escolar tem dimensões que podem, sim, minimizar os prejuízos dos momentos síncronos, os prejuízos do ensino-aprendizado, se a gente compreender qual é o papel da avaliação, né? E aí, né, só para a gente olhar um pouco a Resolução 50 nesses quesitos, o que me coloca muito interessante, então lá no artigo 31, quer dizer, quantos artigos tem a resolução? Muitos, né? É uma peça com alguma complexidade, né? Não é que nem a instrução normativa. Não sei quantas páginas está aqui do meu lado, mas não importa agora, né? Mas estamos aqui no artigo 31, quando, então, a Resolução 50 começa a falar sobre o papel da avaliação, né? E qual a função que a avaliação precisaria ter no momento como o nosso, onde, né, as atividades e avaliações, onde os alunos podem prescindir do momento síncrono, né? Onde o momento síncrono não é compulsório, né? Aí vamos ler aqui. O processo avaliativo deve seguir as orientações dispostas nas normas de organização didática do IFAL. Temos aqui a resolução. Sendo a escolha dos instrumentos de avaliação a critérios dos docentes e construída coletivamente nos colegiados do curso. Então, é importante que a gente tenha liberdade, né, de pensar quais instrumentos nós vamos usar para avaliação, mas, né, sob orientação das equipes pedagógicas, com a utilização das metodologias de avaliação mais adequada ao ensino remoto emergencial e devendo zelar, 2 pontos, pela avaliação qualitativa dos estudantes
Quer dizer, há uma sobreposição da avaliação qualitativa em detrimento das avaliações meramente quantitativas, né, onde a gente coloca uma avaliação do nível de conteúdo que os alunos têm a partir de uma nota, né? Se a gente fosse lembrar de toda uma trajetória que nós discutimos, né? Qual a relação entre uma avaliação mediadora e uma avaliação classificatória? Né? Me parece que está muito claro no texto que não é avaliação classificatória ou as noções de avaliação classificatória que a Resolução 50 trabalha, mas sim com uma avaliação que seja mais abrangente, além de apenas classificar, né? Pelas estratégias de avaliação processual, então a ideia de que não é apenas uma avaliação no final do bimestre que vai dizer qual é o processo de aprendizado daqueles estudantes. Se processual aqui também significa que nós, como nós discutimos nas nossas quartas-feiras, que cada aluno, eu sei que isso é difícil, porque nós temos muitos alunos, né? Mas cada aluno tem um ponto de chegada e vai ter um ponto de saída, né? E que metrificar todos no mesmo lugar, ou seja, fazer uma métrica classificatória e quantitativa, não vai ajudar a pensar como aquele aluno pode aprender melhor e aonde estão os seus déficits, né? Então, estratégias de avaliação processual, recuperação contínua e paralela, pela permanência e êxito, né? Pelo caráter formativo, por meio das devolutivas regulares aos estudantes, com o objetivo de balizar o processo de ensino, a aprendizagem, né? Me parece que está claro que a avaliação 50, ela tem sim uma percepção educativa, onde o papel da avaliação faz parte do ato pedagógico, né? A avaliação não é um mero instrumento de afecção, mas é um instrumento que faz parte do processo de ensino, e a avaliação precisaria, então, compreender dois objetivos: ensinar algo além de diagnosticar. Né? Na avaliação é importante a gente diagnosticar, mas as avaliações também precisariam, dentro da noção da pedagogia de avaliação processual, também ensinar algo aos discentes e, claro, né, ao professor. O professor aprende com uma avaliação processual sobre si mesmo e sobre o acompanhamento da relação de aprendizado de cada discente, né? Continuando ainda sobre as escolhas e a complexidade da questão da avaliação na Resolução 50, né, a gente tem lá o artigo 32. No ensino remoto emergencial, as avaliações deverão ser desenvolvidas em função dos objetivos expressos nos planos de cursos, considerando os aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos, psicossociais, atitudinais, diagnósticos e formativos dos estudantes. Ou seja, a avaliação processual entende cada discente como sujeito. Né? Às vezes a gente fala assim, mas e daí que ele está deprimido? O artigo 32 garante que isso é uma questão para nós também. Ele está num contexto de violência doméstica, né? Ele está num contexto de vulnerabilidade social. Os aspectos psicossociais precisam ser levados em conta nas avaliações. Né? Atitudinais, né, das atitudes, os psicomotores. Quando a gente vai, por exemplo, falar das pessoas que fazem parte do IFAL e que têm algum tipo de paralisia, por exemplo, né? Aspectos cognitivos, os dislexos, por exemplo, os psicomotores, afetivos, psicossociais. Quer dizer, o sujeito da avaliação, ele é um sujeito visto na sua integralidade, né? E apontar que isso é totalmente condizente com os princípios que está no Estatuto do IFAL, né? O compromisso que o discente tem que ter tem que ser visto a partir de uma visão humana e integral. Né? Está aqui no artigo 32. Aí na sua linha, no seu parágrafo 2º, né? Critérios objetivos e coerentes para uma avaliação processual contínua a serviço da aprendizagem, né? Tá claro que a avaliação, ela está a serviço do aprendizado, né? E não necessariamente da classificação, que garantam a primazia de aspectos qualitativos sobre quantitativos, quer dizer, né? Há uma dinâmica subjetiva, sim, né? E as correntes mais
contemporâneas da avaliação aponta que isso deve ser levado em conta, né? Que isso tem que ser colocado na balança, né? A avaliação não é, o avaliador não é neutro, né, no processo avaliativo. O processo avaliativo, ele tem se imbuído em si uma visão sobre a educação. Toda vez que a gente faz uma peça avaliativa ou de atividade, está implícito nela, mesmo que de maneira inconsciente, uma visão sobre como deveria ser a educação. Quais são os seus processos epistemológicos que estão em jogo? Qual é o processo? Então vamos tirar as palavras menos bonitas, né? Como o aluno aprende? Quando a gente dá uma peça avaliativa, está em jogo ali uma lógica de aprendizado. Como o aluno aprende ou como ele deveria aprender. Quer dizer, o elemento subjetivo está sempre presente, né? Então, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, instrumentos de avaliação ao final do ano letivo de 20 que estejam em conformidade com os objetivos e expectativas de aprendizagem previstos nos planos de atividades do componente curricular e do curso, de modo a evitar o aumento da reprovação, quer dizer, olha a escolha, né, que a resolução 50 fala, né, evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. Uma das coisas fundamentais, né, que eu não vou abordar aqui de maneira aprofundada na resolução 50, é que a oferta, né, do conteúdo dos nossos PCCs é ótimo, né? A gente é quase um crime organizado, parece, né? Mas enfim, o PPC, ele tem que ser no mínimo 40%, né? Perceber que às vezes a gente está, e inclusive fazer aqui uma autocrítica, né, e pela correria que as coisas foram, né, então eu tenho aqui o daí para não deixar mentir, que a gente tem um projeto interdisciplinar, projeto não, né, uma ação interdisciplinar nos terceiros anos, de que a gente teve a pretensão de dar o conteúdo inteiro pelo momento síncrono e assíncrono, e a gente poderia, sim, fazer um recorte de pelo menos 60%, com o compromisso, né? Por isso que os planos de ensino são importantes, com o compromisso de repor o que não for dado nesse ano letivo, no próximo, ou quando voltar ao presencial, né? Às vezes me parece que a gente produziu uma correria desenfreadas e a gente tinha sim um respaldo legal para ministrar, né, 40% do nosso conteúdo programado para esse ano letivo, para amenizar talvez tanto o estresse discente como docente num momento como esse, né? Mas enfim, e aí, já concluindo, já que eu estou aqui quase 40 minutos falando, e eu acho que a argumentação está clara sobre a legislação, fazer uma retomada breve do papel da avaliação, né? E por feliz coincidência, ou não tão feliz coincidência, sim, há um protagonismo como peça pedagógica da avaliação na Resolução 50, ao mesmo tempo que nós passamos, né, os últimos 4 meses nos debruçando sobre isso aqui na formação pedagógica, né? E lembrando, então, né, que a avaliação ela é um instrumento para melhorar o aprendizado do aluno e não necessariamente para excluir ou classificá-lo, né? As tarefas, então, elas são sim um ato pedagógico que aponta um caminho para os alunos e para as alunas, né? Que a avaliação processual ela tem a ver com mediação, né? Então tem a ver com diálogo, um diálogo entre docente e discente. Lembrando que a Resolução 50 ela amplia essa relação do diálogo para as redes sociais. A avaliação ela é um ponto de apoio para mostrar as possibilidades de se ensinar e de se aprender na avaliação, né? Não dá para dizer qual é a estratégia de ensino sem avaliar. É a avaliação que vai mostrar quais são as possibilidades, né? E fazer uma avaliação mediadora dentro desse contexto da avaliação processual exige um desafio.
né? Existe desestabilização do lugar do professor, ou do lugar tradicional do professor, onde é aquele que transmite um conteúdo e o aluno é aquele que aprende, né? Esse desafio de uma desestabilização, de que é uma relação dialógica, é uma relação intersubjetiva, uma relação de comunicação, onde eu tenho os dois lados aprendendo e os dois lados ensinando, né? Então, um grande desafio. As peças de avaliação de atividades, elas têm em si mesma uma concepção de uma teoria do conhecimento, né? Ou seja, né, uma epistemologia, ou seja, mostra como o aluno aprende. Será que o aluno aprende do modo que nós aplicamos as nossas atividades? Né? Qual é a teoria do conhecimento que nós estamos mobilizando a todo momento que estamos aplicando uma avaliação? Né? E, claro, exige um reexame e uma crítica permanente sobre as metodologias que nós estamos usando. Né? A todo momento a gente precisa pensar em novas metodologias, e aí não para adequar o aluno às nossas avaliações, mas sim para adequar a avaliação ao processo de conhecimento do aluno. Né? Todos esses princípios da avaliação mediadora da Jussara Hoffmann, que foi o último texto e último ponto da formação pedagógica, que, de maneira mais simplificada, elas estão compreendidas na Resolução 50 e na Instrução Normativa número 2. Né? Por isso que me parece que teve uma ação na redação dessa legislação, uma ação de protagonismo de pedagogos. Né? Não é apenas uma legislação, mas sim são peças simplificadas de pedagogia. E aí eu encerro por aqui a minha fala. Agradeço a oportunidade ao Odair por me propiciar um desafio de ler, reler, de pensar, de colocar o conjunto de questões sobre essa legislação e sobre a avaliação.